Iniciando mais um Índio News aqui no YouTube para você, na voz do YouTube. Em notícias que são temporais, atemporais e que vale para a sua informação. Vamos lá, vamos falar de Guatemala, de Itália, de Brasil, de um monte de coisa. Inteligência artificial também. Guatemala expulsa 2 irmãos brasileiros acusados de homicídio. José Augusto, de 45 anos, Marcos Vinícius Chaves e Lailor, de 34, foram entregues à Interpol. Eles foram condenados pela morte do padrasto. As autoridades da Guatemala expulsaram do país na sexta-feira, dia 5, 2 irmãos brasileiros e os entregaram à Interpol por possuírem um mandato de prisão por homicídio. Após uma coordenação entre os dois países, a Polícia Nacional Civil da Guatemala confirmou que os 2 irmãos foram expulsos do país centro-americano. Ambos eram procurados pelas autoridades brasileiras devido a um mandato de prisão pendente, pois são acusados da morte de seu padrasto. Os 2 homens foram identificados como José Augusto, de 45, e Marcos Vinícius Chaves Villaflor, de 34, que foram presos no último domingo, 30/6, na Guatemala, após denúncia anônima acusados de terem espancado a proprietária de uma casa alugada na capital. De acordo com os investigadores, os brasileiros entraram na Guatemala em 2014 e estavam atualmente de forma irregular. Após as detenções, os agentes descobriram um alerta vermelho solicitado pelo Interpol Brasil em outubro de 2016. Ambos que já foram enviados em voo comercial sob custódia da Polícia Federal, e a gente é que paga, hein? Tinham desde aquele momento um mandato de prisão pelo crime de homicídio, pelo qual tem uma condenação pendente de 16 anos. Gente, que absurdo, né, cara? Vão pra Guatemala e a gente ainda tem que pagar pra trazer os caras de volta. Esse tipo de coisa o cara tinha que pagar a pena lá. É a minha opinião. Vamos pra próxima. Em dia da independência da Venezuela, Maduro pede diálogo e Guaidó critica a ditadura. Abre aspas, há espaço para nós dentro da Venezuela, fecha aspas, disse Maduro, que defende negociação mediada pela Noruega. Em evento separado, Guaidó convocou marcha até local onde capitão da Marinha morreu após ser detido, acusado de participar de tentativa de golpe. Ah, Venezuela! Ah, Maduro! Chama o Chaves de volta! Também tem que pagar por isso. Os grupos políticos profundamente divididos da Venezuela realizam comemorações concorrentes no dia da independência do país nesta sexta-feira, dia 5, com o presidente venezuelano Nicolás Maduro e o líder da oposição, Juan Guaidó, denunciando supostas violações de direitos humanos pelo que chama de ditadura de Maduro. Falando a várias das principais autoridades militares do país, Maduro reiterou seu apoio a um processo de negociação mediada pela Noruega entre o seu governo socialista e Guaidó, líder da Assembleia Nacional, controlada pela oposição, que argumenta que a reeleição de Maduro em 2018 foi uma fraude. Todo mundo fala isso, né, cara? Mas eu acho engraçado que a gente falou tantas vezes aqui que foi fraude também, né? Ninguém tá falando mais no Brasil que teve fraude, né? Acho que as urnas que todo mundo falava se curavam. Abre aspas. Há espaço para todos nós dentro da Venezuela, fecha aspas, disse Maduro em discurso em Caracas, antes de convocar exercícios militares em 24 de julho para defender os mares, rios e fronteiras do país sul-americano. Abre aspas novamente, devemos todos abrir mão de algo a fim de alcançar um acordo, fecha aspas, disse Maduro. A Venezuela foi lançada em uma profunda crise política em janeiro, quando Guaidó invocou a Constituição para se autodeclarar presidente interino, chamando Maduro de usurpador. Ele foi reconhecido como chefe de Estado legítimo por dezenas de países, incluindo os Estados Unidos, Brasil e a maioria dos vizinhos sul-americanos. Porque tem que reconhecer o cara como chefe de Estado, é o país dele, né? Como é que é isso? Se outros países resolverem reconhecer como chefe de Estado aqui no Brasil o Zé de Abreu, como é que fica? Mas Maduro ainda detém o reconhecimento de Cuba, Rússia e China e mantém o controle de funções estatais e das forças armadas. Ele chama Guaidó de uma marionete apoiada pelos Estados Unidos, que visa tirá-lo do cargo em um golpe. Guaidó realizou um evento separado, convocando apoiadores para a marcha em direção à sede da diretoria militar da Contra-Inteligência, onde líderes da oposição e familiares dizem que ele foi torturado enquanto estava sob custódia. A marcha é a primeira grande reunião da oposição desde um levante fracassado liderado por Guaidó em 30 de abril e protestos subsequentes em 1º de maio. O governo respondeu à tentativa fracassada de tirar Maduro com repressão
a parlamentares alinhados a Guaidó e militares suspeitos de envolvimento. Vamos para a próxima, gente, que está pipocando. Apesar de veto, o navio com 41 imigrantes entra no mar da Itália. A embarcação humanitária Alex foi recebida por vários militares, que escoltaram a rota para a linha da Lampedusa, segundo o ministro do interior do país, Matteo Salvini. Um navio com 41 imigrantes a bordo, que foram resgatados no Mediterrâneo, entraram no mar da Itália sem permissão neste sábado. A embarcação Alex, da ONG Mediterrânea, atracou no porto da ilha de Lampedusa, mesmo sem autorização do ministro do interior do país, Matteo Salvini, informou a agência de notícias BBC. O navio humanitário foi recebido por embarcações militares que escoltam a rota para Lampedusa, segundo Salvini. Abre aspas. O navio dos centros sociais, que neste momento já teria chegado a Malta, que oferecia um porto seguro, infringe a lei, ignora proibições e entra em águas italianas. As forças da ordem estão preparadas para intervir. Fecha aspas, declarou Salvini. De acordo com a agência EFE, a Mediterrânea salvou 54 imigrantes na quarta-feira em águas internacionais ao norte da Líbia e, após a evacuação de 13 pessoas, entre mulheres grávidas e crianças, os demais permaneceram amontoados sob o sol no convés da embarcação. Abre aspas. Diante da intolerável situação higiênico-sanitária a bordo, Alex declarou o estado de necessidade e está se dirigindo para o porto de Lampedusa, o único porto possível e seguro de desembarque, anunciou a ONG no Twitter. Itália e Malta tinham chegado a um acordo para que o veleiro da Mediterrânea atracasse no porto de Valletta. No entanto, a ONG rejeitou esta opção, pois teria que navegar mais de 140 quilômetros, o que representaria um risco dado o tamanho do veleiro e pela sobrecarga por conta da presença dos imigrantes. A ONG italiana segue assim a ação da capitã alemã Carola Rackete, não sei como é que se fala o nome dela, como é que se pronuncia, mas está escrito aí, que no dia 29 de junho atracou em Lampedusa sem permissão, depois de passar 17 dias no mar com 40 imigrantes a bordo do navio Sea-Watch 3, esperando a indicação de um porto, e por isso foi detida e depois liberada pela justiça. Enquanto isso, outro navio da ONG, o Alan Kurd, operado pela instituição de caridade alemã Seewire, está navegando em águas internacionais nos arredores de Lampedusa, carregando outras 65 pessoas. A Itália tem sido um dos principais destinos dos imigrantes que tentam chegar à Europa por meio de uma rota no norte da África, principalmente da Líbia. Salvini insiste que tais barcos sejam interceptados pela Guarda Costeira da Líbia, que recebem financiamento da União Europeia para aumentar sua capacidade. Vamos para a próxima agora, é a Vossa Santidade. Papa diz que mentalidade cega e destruidora prevalece na Amazônia. Em mensagem enviada a participantes de um congresso na Itália, ele afirma que a situação da região amazônica não é mais sustentável e causa impactos em todo o planeta. Isso todo mundo sabe, né? Isso todo mundo sabe. Menos o nosso país e principalmente o nosso governo ignora isso. O Papa Francisco afirmou neste sábado que a situação da Amazônia exemplifica problemas ambientais e sociais que estão acontecendo em diferentes partes do mundo. Abre aspas, uma mentalidade cega e destruidora que privilegia o lucro sobre a justiça, fecha aspas. Segundo ele, abre aspas, isso coloca em evidência o comportamento predatório com o qual o homem se relaciona com a natureza, fecha aspas. Francisco disse ainda que a situação da Amazônia e dos povos da região é grave e não mais sustentável. A declaração está em uma mensagem enviada a participantes do segundo fórum das comunidades Laudato Si, nome da encíclica de Francisco, que trata de temas ambientais. O evento teve como tema Planeta Amazônia e foi realizado na cidade de Amatrice, na Itália. O Papa mencionou que em outubro deste ano será realizado um encontro no Vaticano para os problemas da Amazônia e disse aos participantes que justiça social e ecologia estão profundamente interconectadas. O que está acontecendo na Amazônia será repercussão em nível planetário, mas já desiludiu milhares de homens e mulheres que perderam seus territórios, tornaram-se estrangeiros na própria terra, empobrecidos na própria cultura e das próprias tradições, disse o Papa. Vamos para a última agora. Agora um assunto super pop. Não é super pop do Luciana Gimenez, não.
tá? Edição, bota a foto da Luciana Gimenez aí. Não é o super pop não. É super pop porque é pop, é popular, tá agora na atualidade. Inteligência artificial. Por que as tecnologias de reconhecimento facial são tão contestadas? As ferramentas de inteligência artificial são tão boas quanto o banco de dados que usam para funcionar. Mas e se essas informações forem enviesadas? Hein? Como é que fica? Polícias e forças de segurança em todo o mundo estão testando sistemas automatizados de reconhecimento facial, como uma forma de identificar criminosos, foragidos e terroristas. Mas quão apurada é essa tecnologia e com que facilidade ela pode ser usada, ao lado da inteligência artificial, responsável por seu acionamento como um meio de oprimir cidadãos? Imagine a seguinte situação: um suspeito de terrorismo parte para uma missão suicida no centro densamente povoado de uma cidade. Se ele dispara uma bomba, centenas de pessoas podem morrer ou ficar gravemente feridas. Câmeras de segurança, que fazem a varredura dos rostos na multidão, identificam um homem e comparam seus traços com fotos de um banco de dados de terroristas conhecidos ou pessoas de interesse para o serviço de segurança. O sistema dispara um alarme e as forças antiterroristas de rápida ação são enviadas ao local, onde matam o suspeito antes que ele possa acionar os explosivos. Centenas de vidas são poupadas. A tecnologia salvou o dia. Mas e se a tecnologia de reconhecimento facial estivesse errada? Se não fosse um terrorista, mas apenas alguém azarado, o bastante para parecer com um inocente teria sido sumariamente eliminado, porque confundiu-se demais com um sistema falível. E se essa pessoa inocente fosse você? Este é apenas um dos dilemas éticos colocados por essa tecnologia e pela inteligência artificial que a sustenta. Treinar máquinas para ver, reconhecer e diferenciar objetos e faces é notoriamente difícil. A visão computacional, como ela é chamada, estava tendo dificuldades até pouco tempo atrás para diferenciar um bolinho de um chihuahua. Um teste decisivo para essa ferramenta. Olha, gente, dependendo, dá para confundir mesmo. Olha a foto aí. Limitações técnicas e bases de dados enviesadas. Timothy G. Blue, cientista da comunicação e co-líder técnico da equipe de inteligência artificial ética do Google, afirma que o reconhecimento facial tem mais dificuldades de diferenciar homens e mulheres quanto mais escuro for o tom da pele. É muito mais provável que uma mulher de pele escura seja confundida com um homem do que outra de pele mais clara. Mas há também problemas na escolha das informações usadas para treinar esses algoritmos. Abre aspas, os conjuntos de dados originais são em sua maioria brancos e masculinos, muitos enviesados contra os tipos de pele mais escuras. Há enormes taxas de erro por tom de pele e gênero, fecha aspas. Esses algoritmos, né, cara, como a gente tem sofrido com esses algoritmos, principalmente aqui no YouTube, né, vocês não têm noção. Segundo ela, abre aspas, cerca de 130 milhões de adultos dos Estados Unidos já estão em bancos de dados de reconhecimento de rostos, fecha aspas. O país tem 327 milhões de habitantes, quer dizer, ainda não chegou na metade, mas é muita gente. Em razão desses problemas, a cidade californiana de São Francisco baniu recentemente o uso da tecnologia por agências de transporte e forças policiais. A medida sinaliza uma admissão de imperfeições e ameaças às liberdades civis. Mas outras cidades americanas e países ao redor do mundo estão cada vez mais testando a ferramenta. Um exemplo são as forças policiais de St. Ives, Londres, Manchester e Leicester. Também têm testado a tecnologia sob críticas de organizações de liberdades civis, como Liberty e Big Brother Watch, ambas preocupadas com o número de falsos positivos gerados pelo sistema. Ou seja, pessoas inocentes são erroneamente identificadas como possíveis criminosos. Pois é, pessoal, encerramos aqui o Índio News deste sábado, tá? Não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar. A gente se encontra no próximo. Forte abraço.